Quando a gente fala de tipos, topologias de rede, isso aqui são alguns conceitos gerais que são importantes e todo esse material que eu tenho aqui vocês vão encontrar, principalmente as ilustrações, nessa apostila, Arquitetura e Protocolos de Rede TCP/IP. Eu já deixei o link para vocês na parte inicial do semestre e também ela vai ficar anexada na tarefa, esse conteúdo da apostila. E uma coisa que eu achei interessante, até um pouco curiosa, a forma que ela descreve aqui o que é uma rede de computadores, que é um conjunto de um ou mais computadores, o software associado também faz parte da rede, periféricos, terminais, operadores humanos, processos físicos, meios de transferência de informação, entre outros componentes. Então vejam que essa norma da IEC é super específica, olha tudo que faz parte da rede. Não só os computadores como hardware, como entendo computadores também pode ser um microprocessador, pode ser um microcontrolador que esteja se comunicando. Eu não estou falando só redes de computador, eu estou estendendo esse conceito também a redes de comunicação, como é o nosso foco aqui. O software associado, porque grande parte dos protocolos eles também são executados via software, não existe um hardware específico para ele, eu consigo trocar esse protocolo quando eu quiser, porque é um software embarcado, seja no sistema operacional ou seja no microcontrolador, um software escrito ali, a gente vê ele rodando com o firmware. Os periféricos necessários para se conectar à rede, periféricos, placas de rede, placas Wi-Fi, uma interface serial, que pode ser um acesso a uma rede muito comum também. Os terminais entenda-se aí uma interface entre homem e máquina que permite a comunicação, permite o humano interagir com esse computador, com esse processador e com essa rede, então. Os operadores humanos, essa aqui me deixou um pouco com dúvida, também fazem parte da rede? Vamos dizer que eles estão utilizando a rede, então eles são parte da aplicação da rede, beleza? Outros processos físicos envolvidos, acredito que isso aqui abrange propagação de sinais, representação de sinais em domínios de corrente, tensão, sinais elétricos, sinais ópticos, meios de transferência de informação, aqui de uma forma bem genérica, seria um meio de transferência, sinalizações, modulações, codificações de dado, outros métodos aí envolvidos, entre outros componentes. Forma um conjunto autônomo capaz de executar o processamento e transferência de informações. Ok? Cada um deles consegue operar por si e consegue executar o processamento com um certo motivo e transferência de informações entre os locais. Quer dizer, isso aqui a gente não consegue medir como um sistema elétrico a efetividade de funcionamento em função da potência elétrica fornecida, mas a gente consegue ver o resultado de funcionamento baseado na taxa de informações transferidas ou no número de erros ocorridos na transferência de informação, sendo que eu quero minimizar o número de erros transferidos sempre. Características comuns a saber. Existem pelo menos dois ou mais computadores interligados. Existe um meio de físico de comunicação, com fio, sem fio, metálico, fibra óptica, outros. Podem existir vários tipos de equipamentos, nem todos precisam ser iguais na rede. Estações de usuário, servidores, concentradores. Concentradores, entendo aí, ó, hubs, switches e outros dispositivos específicos de rede. Eles têm que ter em comum um software para comunicação. Todos os equipamentos devem entender os mesmos protocolos, portanto. E o software de aplicação para transferência de informação. O software de aplicação é o mais próximo do usuário que a gente tem aqui. Eu estou usando o navegador Chrome, eu estou usando uma página do Google Meet. Essa é a minha aplicação. O que ela faz para transferir os dados entre um computador e outro vira-se, no meu caso, depende do sistema operacional. O Windows aqui faz todo esse gerenciamento. O navegador Chrome simplesmente chama uma função do Windows que diz transfere informação para tal endereço ou busca, faz tal pedido desse endereço e o software específico para comunicação dos protocolos faz o restante. Bom, é uma definição mais genérica e abrangente do que uma rede de comunicação. Em vários momentos eu botei para vocês aqui. Nosso conteúdo a disciplina não é só rede de computadores. Apesar dessa apostila ser focada em rede de computadores, o nosso objetivo são redes de comunicação mais genéricas, mais amplas que isso. Toda essa hierarquia de comunicação, de protocolos, tudo isso se aplica a redes de comunicação de uma forma genérica. E a gente vai ver, mais para metade da disciplina final, redes industriais que não precisam ter todos os protocolos de comunicação como a gente vê aqui numa pilha de comunicação para computadores. Mas
ou os conceitos são todos tão abrangentes quanto? A gente vai passar aqui por 3 itens agora: tipos de rede, tipos de conexões e topologias. Cuidado para não confundir os 3. Quanto ao tipo de rede que a gente pode implementar aqui, pode não parecer tão lógico e alguém até já me comentou que fazia isso em casa, que são redes tipo par a par e redes tipo cliente-servidor. O que diferencia eles são os tipos de dispositivos envolvidos interconectados, que trocam informação aqui. Redes tipo par a par não são tão comuns, que são redes em que vários dispositivos do mesmo tipo são interconectados e eles conversam e um fornece serviço para o outro, mas ao mesmo tempo eles também são estações de trabalho ou terminais. Então isso aqui é o típico quando eu conecto 2 computadores Windows. 2 computadores Windows, nesse exemplo aqui, eu posso ter uma impressora ligada a um computador Windows e, do ponto de vista da rede, que está representada aqui em cima por essa interconexão, esse computador da esquerda, ele é o servidor de serviço de impressão, porque o outro computador pode acessar a impressora dele através da rede, ao mesmo tempo que esse computador da esquerda também pode também compartilhar pastas na rede, e do ponto de vista de quem está conectado na rede, ele é o servidor de arquivos. Do outro lado, o computador da direita tem um símbolozinho aqui que ele pode ter alguma página de internet ou um serviço de bate-papo ou algo assim hospedado aqui, e que ele fornece acesso a esse serviço para outros dispositivos ligados a essa rede, mas do ponto de vista geral, todos eles são do mesmo tipo. Eles são computadores de usuários e que usam parte dos recursos lá para fornecer algum serviço na rede. Se vocês já usaram algum tipo de software de compartilhamento de arquivos na internet, tipo peer-to-peer, softwares antigos, aí, tipo Kazaa, tipo Torrent ou algo assim, eles são organizados dessa forma, em que todos os usuários têm disponível no seu computador arquivos que são compartilhados, mas todos os usuários são iguais, não existe um servidor principal que disponibiliza os arquivos em redes tipo peer-to-peer. Mas todos os usuários podem pedir e buscar arquivos no computador dos outros e trocar esses arquivos, trafegar eles na rede. Não existe um centralizador completo em que tudo vai ser enviado para ele e os usuários vão obter dele. Então esse aqui é esse modelo de compartilhamento aí, tipo torrent. E em contraste com isso, do lado direito aqui, o que a gente tem são essas redes tipo cliente-servidor, em que os dispositivos eles são de fim específico e eles se diferenciam. A gente tem um servidor central ou algum grupo de servidores centrais ou uma nuvem aí de servidores centrais, como a gente gosta muito de falar hoje em dia, serviços em nuvem, e os vários dispositivos acessam e usam recursos desse servidor central, mas eles não são, os vários dispositivos não são utilizados para fornecer serviços. Então, aqui, nesse computador da esquerda pode ser um meu notebook em minha casa, alguém pode estar utilizando um tablet ou um smartphone ligado na rede, a própria impressora pode acessar a rede, mas existe uma autoridade central aí que fornece a maior parte dos serviços. Um tipo de rede desse geralmente tem um maior nível de segurança, porque tem uma gestão administrativa da rede também. E vocês vão ver aqui que está de uma forma bem abstrata, não importa como fisicamente as coisas estão interconectadas. O tipo de rede é definido pelos tipos de dispositivos comunicantes aí dentro dela. A maior parte das redes corporativas e institucionais, aí, elas estão organizadas dessa forma cliente-servidor, em que os vários clientes conseguem acessar serviços que estão fora das máquinas deles, e as máquinas deles são literalmente somente terminais. Eles abrem ali, fazem funções bem simples ali, acessam informações fora, ou navegam a internet através de serviços fornecidos pelos servidores. E as redes de casa, domésticas aí, elas são caracterizadas alguma coisa, tipo redes para par, porque em casa não tem um servidor muito específico. Mas ainda assim, eu não concordo em dizer que uma rede doméstica seja especificamente para par, tipo peer-to-peer. A grande parte das redes hoje em dia são desse formato cliente-servidor. Se a gente considerar a internet como um todo, como uma rede de abrangência global, ela é tipo cliente-servidor. Então, isso aqui classifica essas redes como tipos de dispositivos envolvidos. Mas a gente também pode falar de interconexão. E realmente aí a gente entra numa classificação que fala sobre
conexão física. Alguém já ouviu falar sobre uma rede ponto a ponto? Ou alguém já arrumou uma rede ponto a ponto em casa? Se alguém for procurar lá na configuração de rede do Windows, tem a opção lá de Wi-Fi ad hoc, ponto a ponto também. E é possível se montar isso aí. É possível em casa eu puxar um cabo Ethernet, ligar entre dois computadores e eles conversarem sozinhos, de forma independente. Não precisa ter um roteador, não precisa ter outra coisa. Olha, a melhor situação, se eu quero transferir um grande volume de dados, é ligar dois computadores pela porta Ethernet. Vai ser muito mais rápido do que o Wi-Fi ou usar um roteador no meio do E caminho. eu tentei fazer isso uma vez, mas não consegui, professor. Fazer essa transferência de dados aí entre um notebook e outro. É, só com cabo assim. Sim, só o cabo. Então tá, ficou lançado o desafio, ó. Até o final do semestre a gente vai entender o que acontece e a gente vai fazer isso aí, pode ser? Se tiver disponibilidade de dois dispositivos aí próximos, a gente faz. Claro, claro, pode ser. Beleza, então tá. Então, estamos nos desafiando aí. A gente vai entender como é que precisa para estabelecer essa conexão aí. Então, redes ponto a ponto existem e pode-se montar elas. O sistema operacional Windows ele não está pronto para montar uma rede ponto a ponto 100% sem interferência mínima do usuário. Então, algumas coisinhas a gente tem que botar a mão às vezes e setar uma configuração e outra, ponto a ponto, apesar de ter alguns tutoriais que mostram aí como fazer isso. O mais comum que a gente tem e que mais comumente a gente encontra são redes conexão multiponto. E multiponto não significa ter aqui de fato um barramento em que os computadores são ligados por um cabo, como a gente vai olhar lá quando fala sobre meios físicos, em que as primeiras redes de computador eram literalmente um cabo e todos os computadores eram ligados nesse mesmo cabo, que era bem engraçado para o nosso conceito de hoje em dia. Mas uma rede multiponto, ela cria um ponto centralizado em que os vários dispositivos podem enviar uma informação no momento adequado ou de acordo com uma política de acesso a esse meio físico e os outros poderão receber ou cópias replicadas dessa informação, ou mesmo simplesmente o sinal vai ser entregue na interface de rede dos outros computadores, eles interpretam e filtram os dados que eles querem e que eles não querem. Mas essa conexão ponto-multiponto é o mais comum que a gente tem hoje em dia, tanto em hubs ou switches, que a gente vai ver lá, a gente vê pela universidade um hub, um switch com 48 portas lá, pode ligar 48 dispositivos no mesmo ponto, ou então, a gente tem um roteador em casa que tenha 4 portas, também ela corresponde à conexão tipo multiponto, em que tem um dispositivo no meio e a gente interliga todos eles. Então, olha só, eu pulei aqui, ó, da conexão ponto a ponto para multiponto direto. Existe uma coisa no meio do caminho aqui, em que eu quero fazer uma conexão ponto a ponto, só que eu não tenho um dispositivo concentrador central. E a gente para aqui no meio, uma configuração que reflete múltiplas conexões ponto a ponto, em que são 4 computadores aqui nesse exemplo, e se a gente observar, cada um deles é ligado em cada um dos outros por um meio de conexão único, né? Todos eles, olha só, olhando para esse inferior da direita aqui, ele tem uma interconexão com cada dispositivo, outro dispositivo na rede, e cada um deles também é ligado a cada outro. Não é típico uma conexão dessas, uma organização dessas da rede, porque hoje em dia os dispositivos de rede, hubs, switches, tudo mais, eles são bem baratos comparando com instalar uma quantidade imensa de cabeamento. E vocês podem imaginar que para um computador conversar com outros 3 na rede, ele tem que ter 3 interfaces de rede para ligar uma interface de rede em cada computador. Não é nada prático também. Então, essa configuração de múltiplas conexões ponto a ponto não é muito comum. Eu, sinceramente, nunca vi alguma coisa dessas funcionando. Mas o conceito por trás disso existe. O que a gente vai ver na prática é conexão ponto a ponto. De fato, é fácil de se fazer. Em redes industriais é muito comum, inclusive, ponto a ponto direto. E conexão multiponto, em que a gente tem um meio físico compartilhado ou um concentrador no meio do caminho. Então, isso com relação ao tipo de conectividade entre os dispositivos comunicantes. Vejam que tipos de rede e tipo de conexão não tem muito a ver. São conceitos bem isolados. E quando a gente cai em topologia de rede, aí a gente vai ter de fato 3 coisas que são palpáveis aí. Deixa eu ver se eu consigo deixar as 3 ilustrações simultaneamente na tela aqui. Se ficar muito pequeno, vocês me digam aí. Mas a gente consegue visualizar aqui esses 3 esquemas. A topologia de rede, que chamada barramento,
Vocês devem ter ouvido falar barramento várias vezes, já viram um assunto sobre circuitos digitais, microcontroladores ou algo assim? Ou alguém que conhece aí manutenção de computadores, deve ter ouvido falar muito de barramentos, né? Alguém já abriu um computador tipo IBM PC e encaixou uma placa lá dentro? Provavelmente escolheu um barramento para encaixar essa placa lá dentro. Então, um barramento é um espaço, um meio físico, em que vários dispositivos eles são conectados dentro de uma mesma hierarquia e todos eles devem conhecer os protocolos de funcionamento daquele barramento. Em geral, os barramentos permitem troca de dados bidirecional. Nem sempre os dispositivos dentro do barramento eles são iguais, eles têm os mesmos papéis. Pode ter aqui um mestre do barramento que manda e os outros só respondem. Isso é bem comum também. Mas o que corresponde à topologia é que todos os computadores estão ligados dentro de uma mesma hierarquia, dentro do mesmo ponto comum de acesso. Ironicamente, aqui, PCI Express 3.0, Robinson botou aqui. Eita, já chegou aí em alto nível, né? Eu cheguei a instalar a placa ISA em computador aí, que era um barramento desse tamanho, que eu acho que tinha 2 megabits de capacidade de dados. Terrível. Mas um barramento também, PCI, PCI Express, são barramentos também. USB, Universal Serial Bus, é um barramento. Na verdade, ali dentro, se eu ligar vários dispositivos USB no computador, eles podem estar ligados praticamente juntos e conversar entre eles. USB significa Universal Serial Bus, ou barramento. Vocês vão encontrar em vários literatura técnica, e se vocês traduzirem um texto do inglês, ele vai traduzir bus, que é barramento, como ônibus. E aí não vai fazer sentido um texto técnico. Mas um barramento, então, é um ponto de interconexão aí, que os sinais podem chegar a vários dispositivos simultaneamente. Outra topologia, e que realmente já tomou conta, já foi algumas vezes dominante em redes de computadores, primeiros computadores IBM PC que utilizavam redes institucionais, aí tinha essa topologia, uma topologia em anel, que aqui cada dispositivo só tem que conversar com dois na rede, e em geral a lógica de funcionamento é, cada dispositivo recebe um pacote, ele observa se o endereçamento é para ele. Se não for para ele, ele passa para o próximo da rede. Se não for para ele, ele passa para o próximo. Se não for para ele, para o próximo. É uma lógica, vamos dizer, simplificada de operação dessas redes. E se chegar no ponto de que o dispositivo que transmitiu inicialmente o pacote receber de volta o seu próprio pacote, ele vai saber que algo deu errado e o destinatário não está na rede. Pensem que é uma rede em que um carrossel. Cada um recebe e retransmite para o próximo, se não for para você mesmo. Se for para você mesmo, você simplesmente pega e fica com o pacote e não passa adiante. Uma lógica simples de funcionamento, mas ela exige encadear todos os dispositivos numa cadeia, né? Um depois do outro. E se um deles falhar, vamos dizer, faltou energia ou romper um cabo num ponto qualquer aqui, pode ser que a rede inteira fique sem conectividade. Se não houver uma política de tráfego bidirecional, em que na falha de um se possa inverter a sequência aqui de tráfego e se trafegar nas duas direções dos pacotes, então poderia circular num sentido e circular no outro, aí seguiriam tendo interconectividade mesmo, falhando um ponto no meio da rede aqui. Essas redes aí hoje em dia não são tão comuns de se encontrar. Até já encontrei na universidade algumas coisas antigas em que existiam terminais compatíveis com isso aqui. Vocês vão ouvir falar sobre uma topologia de rede chamada Token Ring, que era exatamente usando uma topologia desse tipo, em que cada dispositivo tinha um momento para falar na rede, enquanto ele estivesse de posse do tal do token, era uma informação específica, ele podia mandar dados. E quando ele terminasse de transmitir os dados dele, ele passava essa informação para o próximo saber que era a vez dele falar na rede, transmitir. Bem curioso aí o funcionamento. Mas então, estão bastante fora não vou dizer fora de moda, mas não são comuns mais hoje em dia. E a topologia em estrela é o que de fato a gente encontra mais perto das redes de usuário hoje em dia. A topologia em estrela existe um dispositivo específico, um concentrador aqui no meio, a gente pode conhecer como um hub ou um switch aqui no meio, geralmente. E cada dispositivo comunicante, ele fala diretamente com esse dispositivo aí no meio. E esse dispositivo é responsável por reencaminhar para os outros os pacotes. Então, uma topologia em estrela, ponto a ponto, os dispositivos são ligados, os usuários da rede estão ligados num dispositivo concentrador no meio. Vejam que nas duas topologias de cima, não era necessário ter um concentrador dedicado, né? Nas duas topologias de cima, tanto em anel quanto em barramento, não necessariamente eu teria que ter um dispositivo dedicado.
Apesar de que existem topologias de barramento que tem um repetidor aqui no meio, que faz o papel do barramento para que se permita um alcance maior. Mas vejam que aqui embaixo, na topologia estrela, obrigatoriamente tem que ter alguém aqui no meio para gerenciar esse tráfego de informações. E por fim, aqui a gente tem um pequeno resumo do que são as características dessas topologias. Corresponde a essa última classificação, né? Que são somente topologias. Uma topologia em estrela, ela é mais tolerante a falhas, porque qualquer usuário que cair fora da rede, qualquer ponto fora da estrela que cair fora da rede, não influencia no funcionamento do restante, né? Então, ela é tolerante a falhas desde que o concentrador não falhe aqui no meio. Ela tem uma facilidade em instalar novos usuários, porque os usuários estão ligados de uma mesma forma, não tem necessidade de interconectar um com o outro. E, bom, tem um dispositivo centralizador aí, então pode ter um monitoramento centralizado do fluxo de informações e controle de informações. Pontos negativos, que eu tenho minha dúvida aqui, é custo maior de instalação, porque usa mais cabos. Bom, isso é relativo, não apoio nem consigo negar esse ponto aqui, sobre topologia em estrela. Aquela topologia em anel, que a gente viu a segunda, inclusive aqui o exemplo do token ring, ela é razoavelmente fácil de instalar e requer menos cabos se os usuários estiverem próximos uns dos outros. E o desempenho é uniforme em função de que a taxa de dados circulantes ali ela pode ser aproximadamente contínua. E pontos negativos, se houver uma falha, todas param porque rompe o anel ali no meio. E é mais difícil isolar os problemas, porque ao isolar o problema você vai ter que identificar ele e ir lá e conectar um cabo no outro para fechar o anel novamente. Então não é tão fácil que a topologia em anel de se dar manutenção. Considerando aqui redes de usuário, né? Botando os usuários no meio do caminho. A gente vai ver adiante lá que em topologias de rede tipo backbone, maiores, existem interconexões de anel exatamente para dar uma redundância. Não corresponde isso aqui. Isso aqui são redes de usuários no formato anel. E topologia de barramento, ela é simples e fácil de instalar, muito fácil de instalação, requer menos cabos e fácil de entender. Fácil de entender, será que isso é uma vantagem? Será que uma coisa mais difícil de entender com desempenho e custo melhores não vale a pena? Uma questão bem complicada. Pelo barramento tem acesso multiplexado no tempo, cada um acessa uma vez, e quando um está acessando o outro, provavelmente não vai conseguir transmitir informação simultaneamente, a rede ela fica mais lenta, e quanto mais usuários existirem aí, mais lenta ela vai ficar. São vários usuários acessando o mesmo meio físico ao mesmo tempo. E problemas são mais difíceis de isolar, porque afinal, todos estão ligados fisicamente no mesmo meio físico, né? No barramento, que é no problema de cima aqui. Se houver algum problema, tipo um curto-circuito numa parte do cabo, como é que eu vou diagnosticar isso aqui, se na medida do meu barramento aqui todo mundo está em curto-circuito? Então eu vou ter que desconectar cada um deles para verificar quem é que é o culpado do problema. É possível. Quando na topologia em anel, desculpe, em estrela aqui, eu consigo ter um diagnóstico completo por meio desse concentrador aqui no meio, que consegue desconectar cada um dos dispositivos, consegue identificar qual dispositivo está comunicando, qual não está, e aí é mais gerenciável nesse sentido. Por isso, essa tabela traz um bom resumo aqui, e praticamente todas as redes de usuários estão convergindo para topologias tipo estrela. Então, tem um dispositivo específico de rede lá no meio. Mas vejam, curiosidade, topologia de barramento. Se eu simplesmente pegar vários cabos de rede, ligar em vários computadores e conectar os fios corretos no meio deles, cortar os cabos e ligar os cabos juntos no meio, uma distância curta de comunicação, os computadores vão conseguir se comunicar muito bem, porque a internet é um protocolo baseado em barramento. Eu não precisaria ter nenhum hub, nenhum switch, nada desse tipo. Bastaria ter um ponto de interconexão em que os pares corretos dos vários dispositivos fossem ligados juntos. E esses dispositivos conversariam. Apesar disso, hoje em dia o que a gente faz é botar um concentrador, um hub, um switch, algo no meio do caminho. Permite estender a extensão, distância entre os dispositivos ser maior, por diminuir a atenuação e regenerar os dados ali no meio.